Boa noite, estamos iniciando mais um Papo de Divas. Sextou e gelou, né, minha Gelou. gente? Nossa Senhora! Sexta-feira geladinha, bem-vindos, é sempre um prazer estar com vocês e, claro, com vocês maravilhosas. E me contem, como está o frio? Muito frio, Mas né? demorou para chegar Eu o não frio, sei eu tava com saudades. Vai dizer que você gosta de inverno? Eu adoro! Ai, gente, acho que sou eu que sou. Não, eu tô Uma delícia esse Tô de frio. mau humor. Tô de mau humor? Porque não é a melhor estação. Ah, eu também acho que não é, tá louco? Tô nem com coragem de abrir o guarda-roupa e começar a tirar aqueles casacos. Gente, eu me criei em meia. Palmas. Vocês acham que eu vou gostar de frio? Eu, quando era criança, que tava em idade escolar, a gente tinha que levantar cedo, escutar na rádio, para ver se ia ter a aula, porque senão... Por causa da geada. O cano tava congelado, não tinha água. Daí não sabia pra lá. Então você imagine que eu amo frio, né? Bom, tenho gente, frio. mesmo com todo esse frio, hoje vai esquentar o assunto. Nós vamos falar sobre educação sexual. Qual a melhor idade será para que as crianças comecem a se familiarizar com esse assunto, né? Hoje em dia está tudo tão evoluído, está o acesso tão fácil. Então vamos conversar um pouquinho. O que vocês acham, gente? Com que idade? Vocês acham que na escola... Porque a escola, claro, né? Tem uma aulinha de biologia, né? Até meu filho esses dias estava falando do acasalamento dos animais. Vocês acham que deveria ter uma aula de sexual mesmo? Como é que chama? Aula de educação sexual? Eu vejo que, primeiro, não é o Estado que tem que dar conta de tratar desse assunto com as crianças. Eu acredito que cada família, cada pai, cada mãe tem que Explicar discutir sobre isso e a idade. Eu acho que você vai percebendo ali a idade do teu filho, né? Por exemplo, eu tenho uma filha menina, tem 13 anos. Eu comecei a falar sobre isso quando ela estava com 9, 10 anos. Fui dando uma introdução sobre o assunto e tal, e agora que ela já está... Que eu acho que é quando começa um pouco essa curiosidade, né? Depois que menstruou, aí eu já fui explicando para ela quais eram as mudanças do corpo e tal, mas eu sou muito contra você subsidiar esse assunto para o Estado, né? Para a educação, né? Porque tem gente, né, que fala que tem que ter essa aula como matéria, né? Eu também concordo um pouco com isso. Eu acho que a gente ensina em casa, claro que vai ter biologia, vai estudar o corpo humano na escola, claro. Mas assim, eu acho que em casa que você vai aprender melhor. Eu acho que a gente tem que pensar também na questão da prevenção. Acho que a escola devia ficar mais preocupada em fazer essas campanhas, essas aulas de exposição, para você entender, para a criança saber se prevenir, por exemplo, de assédio, de quando ela vai ser abusada, sabe? Mas olhem como hoje é difícil para a gente pensar em algo assim didático, assim, até para ensinar a sexualidade. Porque às vezes eles vêm com umas perguntas que eu confesso, nem eu sei explicar. Né? Então, se todo pai, toda mãe, né, acompanha o seu filho e sabe, né, qual é a linguagem que ele usa, porque uma coisa é pegar uma turma de 5 anos, né, lá do primeiro ano, todos eles ensinam a mesma coisa. Talvez para um é menos aquilo, para outro talvez seja até mais. Então, assim, se cada um fizesse isso em casa, seria mais fácil, né? Já preparava a criança de acordo com o que ela tem de dúvida. As dúvidas vão surgindo e eles vão perguntando e a mãe e o pai têm que ir respondendo. Só que... Não precisa forçar, agora eu vou te ensinar sobre isso. As dúvidas vão surgindo e a gente vai explicando. Só que quando a gente fala em educação sexual, já me vem na cabeça que é algo obrigatório. Didático, obrigatório. Então, que tem uma fórmula para se ensinar. Porque na psicologia a gente sabe que a educação sexual, né, que a sexualidade aparece desde bebê, né? Se a gente for pegar lá Freud falando da fase oral, blá blá blá, que é por onde ele recebe o prazer, né? Então, beleza, tem toda uma... que eu confesso acreditar muito nisso, porque quem é mãe, né, lembra, né, de como que era quando você amamentava, né, toda a satisfação do prazer da criança. Só que não é delas que parte, talvez, nessa idade, vamos pegar do 0 aos 3 anos, não é dela que vai surgir interesse em saber sobre a sexualidade. Lógico. É nós que vamos mostrar. Isso. Então, desde o começo, você tem que cuidar do corpinho, você vai dar uma orientação, né, sobre a sexualidade, fazendo com que aquilo seja natural e normal, porque sexualidade é normal. Isso, né? Exatamente. Eu vejo, às vezes, os pais falando com criança de 6 anos, assim, ai meu Deus, o meu filho veio falar
falando que ficou com outro menino no banheiro. Gente, 6 anos? 5, 6 anos, todo mundo, dependente de gênero, teve as suas primeiras experiências sexuais. Descoberta. Quando a gente fala disso, não quer dizer que teve relação sexual, né? Mas eu tive que olhar o pipi do outro ali para ver se o meu era igual, como que é. Então, a identificação é com uma pessoa do mesmo sexo, né? Ou naquele grupo um priminho, da escola. Um amiguinho. Quem nunca brincou com um priminho assim mais apimentado? E aí é por isso, por curiosidade. Vamos perguntar quem nunca. Você já, aí você não. Eu não. Não, mas não é bem isso, porque e é curiosidade de pegar, de mostrar uma coisa inocente que tem ainda, eu acho, nesse comecinho, né? E se você orienta a criança, ela vai passar por esse processo de uma maneira natural. Mais tranquila. Né? Mais tranquila, porque você vai falar, essa é tua parte íntima, o que é íntimo? Ninguém pode pegar, ninguém pode pedir para ver, é só assim, é só assado, é isso que acontece. Que você vai orientando e de acordo com as dúvidas que vierem aparecendo, a gente vai dizendo o que está acontecendo. Porque é óbvio que a gente é bombardeado por um monte de coisa. Se a gente parar para escutar um funk e você vê o teu filho cantando aquilo, você... a criança muitas vezes está cantando mas ela canta e absurdo, não sabe o que é. Sabe a besteira que está falando. E hoje em dia, né, pessoal, vamos combinar, que a letra das músicas é um absurdo, né? E eu vejo só que foi piorando, só foi piorando. E eu acredito mas eu tô pensando ainda nessa história da escola, porque desde que a minha filha começou a ir para a escola com 3 anos, eu falei para ela, ninguém pode pegar na tua perereca, ninguém pode pegar na tua bunda, ninguém pode pedir para ver, ninguém nada. Eu também, sempre falei. Ela nunca falou para mim assim que, ai mãe, no banheiro a amiguinha quis ver minha perereca, porque lá em casa a gente fala... Então, será que ela não passou por isso? Ou como eu disse que ninguém podia ver, ela passou e não me contou? Porque eu tô achando que é muito cedo, gente, pra essas coisas. Mas é que aí que tá, Flávia. Talvez ela nem te fale ou não tenha passado, porque pra ela é normal. Tipo, mãe, sentei com uma coleguinha comer um lanche, entendeu? Porque você falou isso pra ela. Você despertou nela esse cuidado. Porque se você não fala, aí que fica complicado o negócio. Porque, por exemplo, eu aprendi o que era sexo lendo Capricho. A Capricho era informativa. Aí a minha mãe queria conversar comigo, mas eu tinha muita vergonha de falar com ela. Eu tinha vergonha de discutir isso com ela. Só que aí ela chegou, me deu um comprimido de anticoncepcional, ainda era virgem, já pensando na questão da prevenção. Ela me falou tudo, é assim, 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 mas eu tinha medo de perguntar certas coisas, tipo orgasmo, tipo masturbação. Lógico que você não, como é que você vai conversar isso com a mãe? Não é um assunto fácil. Só que se você vai falando ali à medida que as coisas vão acontecendo, eu vejo que é muito melhor a gente discutir essas coisas do que eles aprenderem, por exemplo, agora na internet, no TikTok, rua, os amigos. Só que, claro, que tem coisas que jamais eles vão falar pra gente. Como nós não falamos com as nossas mães... Eles também não vão falar. Vamos pegar um exemplo, né? O menino lá, quando ele começa a ter a ereção, acorda de manhã, a mãe vai ver alguma coisa diferente ali. Ela fica quieta. Ela fala, vou esperar ele vir me contar. Ele por sua vez, fala, não vou falar nada pra mãe, não sei o que está acontecendo, não vou perguntar nada. Então, se você vê algo, a sexualidade é natural. Então, você fala, tem que falar. A mãe percebeu, isso é normal, isso acontece, isso é uma coisa boa, blá, blá, blá. Porque também tem isso, vai esclarecer e bota um terror... E daí um monte de traumatizado, né? De reprimido. Lá em casa a gente brinca que ele... A Isabela, ela já vai com os 2 pés no peito da pessoa, mas criança, né? gente é louca, problemática de hoje em dia. Lógico. Porque, desculpa, gente, mas a gente tá com uma população louca, problemática, mimizenta, tudo uma chatice. Lá em casa, eu tenho um menino, né? E ele logo começou com isso e quando foi a primeira vez, ele falou... Mãe, olha mãe, ele chegou e falou para mim, mãe, você acha que o pipi tem osso? Eu falei, por que osso? Ele falou, porque olha como é que eu acordei. Eu falei, vamos conversar com o papai entende bem e tal, e eu conversou com ele. Então daí a gente tem a brincadeira de, acordou com a barraquinha armada, tal, porque é normal. E o Ian explicou que é normal e que é bom, ele queria saber por quê, xixi e tal. Então assim, a gente conversa, tem que conversar. E uma coisa que até minha mãe sempre falou isso, e eu já li nessas psicólogas, a gente tem que responder ela aqui, o que a criança pede, assim, só o que ela perguntou.
Se Isso para ela mesmo. foi boa ali aquela respostinha, você não continua, vai no limite da criança, né? Isso. Aí também se fica colocando coisas que são além daquilo que ela pode compreender. Instigar, aí curiosidade já é até. mais complexo. Até porque hoje, se eles estiverem né? curiosos com alguma coisa e não tiverem coragem de perguntar para você, eles vão Vai, lá no vão chat no GPT, Vai ver no YouTube, no... Agora vamos combinar que a sexualidade tá demais, né? Assim, exacerbada em tudo que você vai fazer, né? Eu vejo, por exemplo, até menstruação. Hoje as meninas menstruam com 9, 10 anos. É normal que aconteça isso. Quer dizer, o estímulo que as crianças estão recebendo de Então, sexualização tá sendo mais em tudo, cedo, né? em música, em televisão, em série, em tudo. Dancinhas. Isso faz com que elas fiquem menstruadas mais cedo e que elas se interessem por questões e não tenha maturidade intelectual para isso, mas já tem o estímulo. Então a gente está vivendo um mundo complexo, né? É só a gente abrir aí esses Por isso que tem que falar. aplicativos. Por isso que por a gente tem que exemplo, falar, né? um TikTok. Mas a gente já vai conversar sobre isso, Vamos tá, lá. gente? Vamos falar um pouquinho sobre essa sexualização exagerada muito cedo. E agora vamos para o nosso intervalo e a gente já volta. Bom, e como a Isabela estava falando no bloco anterior, essa questão da educação sexual realmente, para algumas pessoas é mais preocupante, para a gente talvez que tenha, né, esse jogo de cintura é mais fácil, mas eu entendo que muitas mães, muitos pais não têm muito essa capacidade de chegar para o filho e responder as questões da maneira que tem que ser respondidas. Às vezes a gente fantasia, fala uma linguagem, né, de às vezes criança. não é nem a capacidade deles, mas assim, eles também não tiveram essas referências na vergonha deles, porque daí vai muito da nossa história também, com a sexualidade. Se a gente tem É muito um tabu ainda para algumas pessoas você falar Sobre abertamente. Isso, parece que, mas está incentivando. Eu falei incentivando, a gente vai falar sobre a hipersexualização que a gente está percebendo agora, que é um negócio, como falei no bloco anterior, exacerbadamente está sendo jogada na cara da criança essa questão da sensualização, da erotização e do sexo precoce. Nossa, eu não sei, né? Eu comecei minha vida sexual já um pouco mais, não tão cedo, né? Mas é porque hoje em dia, 13, 14 anos, as meninas já iniciaram, mais ou menos, assim. Gente, eu com 14 anos, eu brincava de Barbie. Sim. E eu lembro que minha mãe falava assim, de noite ela quer sair, porque eu queria ir pra balada de noite, mas eu passava a tarde brincando de boneca. Daí minha mãe falava, de dia você brinca de boneca e depois quer sair à noite. Porque a gente ainda era com 13, 14 anos, era criança. Hoje em dia, meu bem, 14 anos, a mulher parece uma mulher de 25 anos. Mas eu vejo lá em casa, a Letícia tem 13 anos. E eu sempre falo que não virou a chavinha ainda. Ela gosta de desenhar, ela escuta música, ela canta. Ela fala, né? Deixa que aproveita. Isso, ela brinca bastante ainda. Enquanto que meninas da idade dela já fumam vape. Vape, fumo, né? Vape. Já fumam vape, já saem, já beijaram na boca, já transaram, já tiveram várias experiências sexuais. Eu não sei, sabe? Mas daí vamos pensar agora. Se tudo começou mais cedo, então se a menstruação aparece mais cedo, se desperta o olhar para a sexualidade, se aos 13 já tem vontade, desejo, não sei. Então, assim, já começa antes. Você viu como varia de criança para criança? Que Com não dá pra, certeza. por isso que eu te digo, a educação, como a gente estava falando antes, a educação sexual na escola. Por exemplo, se fossem falar coisas agora de sexo lá na escola, na turma da Letícia, ela e algumas outras amiguinhas elas iam ficar envergonhadas, que não ia caber para todos, né? Então, você vê como é complicado, né? E a questão dos aplicativos, porque você abre. E você veja, não é só que você abre qualquer... Vamos falar aí um TikTok da vida. Nossa. Gente, é homem dançando, é só dancinha. E esses caras... Eu fico chocada, gente. Sabe esses caras assim enormes, homens, né, barbudos, fortões, dançando, fininha. Daí vem um, rebola, sai o outro, rebola no... Ai, gente, sério. Eu fico olhando, eu falo, não. Sabe?
É, sério, um brutamonte desse tamanho fazendo dancinha. Sério, gente, sério, Não, juro. Eu fico passada. E é tanto E é assim tudo apelo que eu- sexual. Nossa, relação. tudo eu já escutei. Não, quando eu fizer 10 anos, os meus pais falaram que eu já vou poder ter TikTok. Tipo, presente de aniversário, entendeu? Eu faço 10 anos e eu ganho TikTok. Lá em casa É ela não tem ainda um Instagram negócio, assim, e nem que- não tem rede social. Lá em Aham. casa ela não tem rede social. O meu vai fazer 10 anos, que é tudo, mas eu já falei que ele não vai ter Não, nada por enquanto. não ele tá. quer Tem que ter segurar, tudo. não tem capacidade. gente, Segurar. E como você claro. falou dos caras que fazem essas dancinhas, esses dias eu tava vendo um negócio, uma menina, ela tem 16 anos. Uma noite ela beijou 82 pessoas na boca, numa balada de 24 horas. Começou meio-dia de um dia e terminou no Meu meio-dia Deus, do que outro. nojo. E ela fez sexo com 16 pessoas durante aquela balada. Daí se engravida, Pessoas, não sabe homens nem ou quem mulher. é. Ou Nossa, mulher, tem que ela não fazer sabe. um rito de intimação de Aí gente eu pra tava descobrir escutando, que- eu fiquei pensando, meu Deus, essa menina beijou e transou mais do que eu na minha vida inteira. Gente, mas como assim? Analisando o contexto E dela. ela achou bonito contar isso Sim, assim ela na internet? Provavelmente Tem isso levou várias, ela a mas ter eu esse... acho várias que páginas, isso- vários Instagrams, vários TikToks, vários perfis que falam sobre isso, que fazem aposta. Quantos você já beijou? Quantos você já transou? Credo. Com quantos você... Ai, aquele assim, o aquele mundo assim. tá Elas perdido discutem. Elas discutem entre elas o fulaninho, como que o fulaninho fez, como que a fulaninha fez. E cadê a mãe dessas meninas? É a grande pergunta. Mães, Mães, pais, de adolescentes, pais também, pelo né, amor gente? de Mães e Deus. pais. Mães É e a pais. grande É o pergunta que a gente faz, apocalipse, né? né, gente? Eu fico pensando. É o E apocalipse. daí vamos falar, e a gravidez? Apocalipse. É o Não, é o apocalipse. apocalipse now. Gente, a gente tá rindo, mas é, É nervoso, sério, pessoal, porque é é. desesperador esse Então, assim, eu assunto. tenho 2 objetivos na educação da minha filha, que parece engraçado, mas é o que me preocupa Vocês que nesse são, momento. mãe. Ela tem 8 anos. Ela é bem criança ainda e a gente conversa bastante. Ela me pergunta tudo. Às vezes eu vejo que ela quer perguntar alguma coisa e tem vergonha. Eu digo, cara, sou tua mãe, tua É amiga. lógico. Pô, aí ela pergunta, eu não quero, isso sou eu que não quero, não é ela. Eu não quero que ela use drogas e não quero que ela engravide na adolescência. Acho que esse é o acho meta que de todas a as O mãe- mães. mas resto é. eu acho que eu dou jeito. Como Já é alcoólico, jeito. você jogar, Vai, vai tomar um sono. Não, Mas beleza. isso é assim, Eu eu bem. vou fazer de todo De o possível para não Pra acontecer. essa é a verdade preservar, do né? Até porque as drogas de hoje são sintéticas e, meu Deus. Não, e as É. pessoas É um ficam negócio loucas. muito. Hoje em dia, muito. o acesso a drogas muito forte, uma loucura, assim, Antigamente né? o pai e a mãe sabiam, né? Ah, tinha cheiro de maconha, chegava não sei o quê. Hoje não tem É. cheiro, não tem nada. Você Hoje simplesmente tem- não sabe o que, Até que a nesses pessoa vipers sabe. dá pra Sim, fumar sim, e você sim, não é. sente o cheiro. E daí essas meninadas aí engravidam, E daí? novinhas, e daí? Pra quem sobra? Porque geralmente quando você pode, vó e vô, sobra pra vó e vô, né? Uhum. E quando tem com quem você pode, e quando Uhum. não tem? É verdade. Sim. E a É a gravidez ca- da adolescência tá aí, né? Muito, aí. né? Muito, E muito. vamos E é pensar, uma gravidez de risco, Uhum. pode acontecer alguma coisa com a mãe. Não, mas vamos Né? combinar que uma menina de 12 anos, gente, engravidar, Pois é. é, Uma coisa tão assim. né, é muito difícil pensar Não que a nisso, gravidez né? seja uma coisa ruim, mas acaba com a vida dela no não. sentido assim, oportunidades. Se é uma pessoa mais simples, coitada, já não tem muita oportunidade. Daí engravida cedo, acabou. Né? Ainda quando é uma pessoa que tem um pouco mais de posses, daí você pode terceirizar, você consegue pagar isso, paga aquilo, paga uma babá, Mas a paga questão creche. emocional, eu e já mesmo penso na questão assim, emocional, né? claro. Como é que uma pessoa de 12 anos tem a maturidade Não para tem, entender não o que tem. é Mas uma até filho, 15, gente? 16, novinhas que engravidam assim, Nossa, né? Eu acho que não tem até maturidade. perto de 20 anos você tem que ser jovem, tem que Mas eu acho curtir. que também tem isso já faz tempo, né? Mas quando acontece a gravidez na adolescência, eles não se preocupam tanto porque eles sabem que quem cuida vão ser os Sim, pais. Sim, sim. Então eu acho que também tem um pouco disso, assim, né? Minha mãe me ajuda. Claro, me vai dar ajuda. tudo certo. Obviamente que todos têm medo, mas eu sempre falo, gente, não é só a gravidez, tem muita coisa que está relacionada a isso, porque agora tem a pílula do dia seguinte também. Então, se der um BO aqui, usa a pílula do dia seguinte. Não é também a gravidez não pode, né? Pode não ser assim a pior situação, mas as doenças, isso realmente me preocupa muito E mais. a questão da promiscuidade. É. Uma menina começa a transar com 12 anos, quando ela tiver 52, ela tá 40 anos fazendo sexo.
Não aguenta, eu acho. Cansa. Meu Deus. Eu sempre Eu acho que penso se nisso, começar a sabe? transar com 12, com 25 já enjoou. É uma vida Esse, curta. É imagina, uma vida curta. aí a menina pensa assim, nossa, conheci o grande amor da minha vida, com 12 anos, vou ficar com ele a vida inteira. Não é vai, nada, não o primeiro vai, nunca é amor, o não último, vai. então você... Imagine você ficar 40 anos com a mesma pessoa. Me desculpe, Gerson. Me desculpe, Mas com você eu cara, quero. não rola. Exceções. Você eu Tem quero. Ah, exceções, não, né? tá louco, gente. Ele não ia querer também, não tem como, né? Muito Isso tempo, é muito né, tempo. gente? Eu me Mas é canso que só de pensar. a imaturidade deles não faz eles pensarem Não, com claro. essas... Claro A que gente não. não É, pensava é nisso. agora e pronto. Eu né? lembro que a minha mãe, quando ela me falou, olha, se você engravidar, você nunca mais vai você não vai ter a tua vida, porque quando você tem um filho, você tem a responsabilidade daquela criança. Eu vou morrer e aquela criança vai estar ali. Você vai ver a responsabilidade que vai chegar no teu ombro quando você tiver a maturidade para entender a responsabilidade que é ter um filho. E eu ficava pensando, meu Deus, ela me pôs tanta pressão que eu fui engravidar com 38 anos. De tanto medo, De né? tanto medo Mas a que minha eu mãe tinha sempre falou de ser mãe. Vai criar, se você engravidar, Vai criar, você é vai criar responsabilidade e não é vai tua. mais na balada. Minha mãe, a gente sempre teve lá em casa uma conversa bem aberta, assim. Meu pai era mais tímido, Fechado, assim, esse né? assunto, né? Ele era muito Lá em ciumento. casa a conversa era É. com meu pai. A minha, e eu era com a minha mãe, Bonitão, bem né, tranquila, né? bonitão. Beijo, mãe. Sempre ela conversava, me perguntava, assim. Eu que não era de falar muito, mas tudo que eu Nossa, você tinha... não falava muito. mas desse assunto, assim, mais Os sexual. tempos mudaram. As coisas mudam. Mas a gente sempre pude perguntar tudo, elas queriam de anticoncepcional, sempre foi um jogo aberto lá em casa. E ela falava, se você engravidar, eu não vou assumir, eu vou te ajudar, mas quem vai criar vai ser você. E não tem essa de abortar. Esse também Ainda ficou um tem troço. isso. Hoje em dia ficou muito. Ai, gravida, toma pílula do toma dia alguma seguinte. coisa e aborta. Oh, toma não sei o quê. Mas é o antes, né, que me preocupa. Mas Você assim, ó, e fica também fazendo... tem casos de moças, meninas que engravidam adolescentes porque elas querem sair da casa dos pais. Também, Ou porque a mãe também. tem um marido que Para segurar o abusa. relacionamento, esse namorado vai ser isso, meu. pensando em né? outros Tem várias casos. situações. Por outro É. lado também. E tem gente que assim não pensa igual eu pensava quando tinha 16, não, eu quero estudar, e vou passar no vestibular, e vou fazer faculdade, e daí vou trabalhar. Tem gente que assim, eu não quero, eu quero casar para sair da Porque casa. às vezes Porque a o gravidez- meio social onde eles isso. estão, o meio social onde a criança está e às criada vezes a também interfere muito nessa questão dela ter vontade de ser De mãe. Porque tem estudar, crianças que estão vendo a mãe tem um monte de filho, então o objetivo dela é ter um monte de filho. Ah, quanto mais filho tiver, mais o meu Não, marido e às vai vezes gostar a de mim. criança é um passe, como você falou, para alguma coisa. É. Engravida de uma pessoa que, vamos dizer, o tradicional golpe do baú, né? Às vezes é para Tradicional resolver. golpe do baú. É Tradicional. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre... E o pessoal que engravida com mais de 40 anos faz o quê? Faz o quê? Sim. A avó Também mãe. é uma outra questão, né? Já já a gente volta e vai falar mais sobre isso. Voltamos agora, continuando essa conversa sobre gravidez e prevenção e sexualização. Vamos falar agora sobre as pessoas que engravidam mais tarde. Gravidez aos 40 anos. Olha, Não deve ser fácil. quase Olha, cheguei lá. Eu né? também. É que todas 39, nós né? aqui... Mas eu 39, vou não. falar, vou começar pensando nisso, assim, o que eu escutei. Uhum. A primeira gravidez foi com 36 para Minha 37. também. E eu já escutava, nossa, tem que tomar cuidado, né? Eu, tá, viu? Você tá mais gorda, você não pode, tua gravidez é de risco. Eu, nossa, mas eu fui na médica, a médica não me falou nada disso. Ela me, né? Ok, ela clarificou tudo que precisava, mas assim, ela não botou pressão, essa coisa que eu vou... E as pessoas vêm muito. Imagine quando eu engravidei aos 39. Como que foi? Muitos Né? palpites. Muito demais. Nossa, Daí né? ele falei, não, é o segundo filho. Ah, você teve mais um agora? Aham. Eu não sei como seria se eu tivesse o terceiro aos 41. Imagina acho que... eu que Não, tive te filho internava. prematura. Ah, Também engravidou Engravidou tarde. tarde? Por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Como se a culpa fosse minha. É. Entendeu? Eu tive filho prematuro porque quis.
Eu lembro que alguém me falou assim, nossa, você vai ser mãe agora, porque teu filho vai nascer com 39 anos, teu corpo nunca mais vai mudar. Olha a preocupação! Olha a minha cara de teu corpo nunca mais vai mudar. Fiquei, tá bom, né? Ai, eu agora? já pensando em outras questões de saúde, porque, claro, eu me preocupei. As pessoas têm uma necessidade de dar um de negocinho, dar uma né? alfinetada, de ser ruinzinha, porque Né? as pessoas não cuidam da sua própria vida. É esse que é o negócio, gente. Mas eu e a Flávia não aguentamos, né? Mas porque eu também, a mesma coisa. Eu engravidei com 39, meu Nossa! Deus, queriam me internar quase. Eu os meus primos eles vieram fazendo aposta que eu não ia ser mãe, não ia casar desde que eu tinha 20 anos, né? Porque cada vez que eu, não, agora vai casar, não vai. Agora vai casar, não vai. Foi. Agora vai casar, Agora foi. Quando eu engravidei, nossa, eu acho que eu ganhei umas 10 caixas de cerveja, porque eu falei, eu falei que eu ia, alguma hora ia dar certo, né? Não, daí engravida desse... Ai, mas será que vai estar tudo bem? Não, porque, né, e aí sabe que gravidez tarde, fácil. já sabe, não, meu. A gente e aquela sabe coisa que assim, é risco, nossa, né? você não Sim. vai poder ter outra, porque engravidou tarde. Mas e se eu quiser ter outra manhã? Né? Aquela coisa, e o segundo não vem? Vai ficar só nela? Meu Deus, né? Pra O mim povo falava é assim, fogo na nossa, roupa. você sabia que com essa idade você pode ter um filho com síndrome de Down? Você não tem ideia como... Eu falo, gente, que horror. O que aconteceu? Para contar um pouco assim, Claro que cada corpo, como a gente já comentou, é um corpo, mas uma gravidez a partir de 35, 30, imagine, com risco, imagine perto dos 40. O que aconteceu comigo? Eu já tinha uma anemia normal da vida, que volta e meia aparecia, então eu tive anemia gestacional, lá pelas tantas, eu não engordei demais, assim, engordei 14 quilos no total, fiquei com aquela barriga, mas fiquei um pouco fraca, e eu comia bem, comia muita fruta, não era por falta de comer, só que minha barriga era muito baixa, então eu ali do 5º, 6º mês que começou a aumentar, eu tive que não subir escada, fazia mais repouso, porque daí eu tive essa anemia também, então eu mais pro final da gravidez eu tive que ficar mais, vim aqui ficar com a minha mãe, então eu tive que me cuidar um pouco, mas nada, assim, nunca tive enjoo. E não por causa da idade, não é? Uma coisa que qualquer grávida poderia passar. O que aconteceu por causa da idade? A minha coluna. A gravidez estrupiou a minha coluna. Nossa, tudo que eu não tinha antes, eu tive, e aí foi questão da gravidez mesmo, como é que é? Aqui o ciático, a minha lombar dói muito, isso... E deixa eu perguntar pra vocês, se vocês engravidassem com 43, 44, o que vocês fariam? Ai, meu Deus. Eu tenho uma amiga que até essa pauta foi proposta por ela, que ela engravidou com 45 anos. E ela meio que se desesperou, assim, né? Mas daí ela teve um aborto. Ela ficou, claro, triste, né? Porque ela realmente queria ter. Mas abortou. E o que vocês teriam? Como é que eu tenho uma opinião, assim, ó. Se você quer engravidar mais tarde, com consciência. Se acontece acidentalmente, a atenção é redobrada. Tipo, eu tenho essa clareza. Não sou ginecologista, obstetra, mas assim, eu sei que vai ter que se cuidar. Agora, se eu recebo lá no consultório uma mulher com 37 anos querendo, eu falei, cara, vamos procurar médica, faz os exames, um desejo programado, vamos pensar assim, né? Organizado. Agora, o risco de aborto é maior. O risco de aborto é maior, de parto prematuro é maior, de aborto espontâneo é então, maior, como que é quando aumenta a pressão na gravidez? Pré-eclâmpsia. Então, ter consciência que tudo isso é possível, né? Não que vai amenizar o teu sofrimento, porque o aborto é um aborto, independente da idade, né? Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga que a filha dela engravidou com 12 anos. Agora que a gente estava falando sobre isso, agora me ocorreu. E ela procurou fazer um aborto. Ela falou, olha, eu não quero que minha filha tenha. E foi uma coisa assim, a menina perdeu a virgindade e engravidou. Na primeira, assim, de primeira. Isso acontece muito, né? E aí ela conversou bastante com a menina rejeitando, né? Dela, claro que foi uma irresponsabilidade, foi um negócio que ela se culpa bastante porque ela não acompanhou. Era ela, também uma mãe mais velha que tinha tabus, não falava com a filha, de repente a menina chega e fala, mãe, eu tô grávida, e agora o que eu vou fazer? A primeira coisa que ela falou, porque ela também já tá viúva,
né, essa menina é a mais nova que ela teve 2 meninos antes, e ela e ela e a menina resolveram e fizeram um aborto. Que também depende, claro, eu imagino que ela deve ter ido numa clínica, e isso que o aborto ainda, né, é ilegal, não pode, e aí isso já puxa para o cuidado com clínicas e coisas clandestinas. Como que você vai fazer? Mas porque o aborto é clandestino, é clandestino no Brasil. Mas assim, tem clínica boa, clínica chique, médicos que a gente sabe que fazem, mas também tem aqueles fundo de quintal, que você às vezes procura, sabe, tem métodos, né, com remédio, não tem um que se enfia uma agulha lá, um negócio que eu fiquei chocada quando me contaram, que você enfia meu Deus, nem sei se usa isso ainda. Aí, eu conversando com essa minha amiga, ela, meu Deus, ela tava, né, super para baixo, porque isso já faz uns 3 anos que aconteceu. A menina nem mora mais aqui no Brasil, tá morando nos Estados Unidos, tá estudando lá. E ela sempre se culpa, até hoje, assim, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Ela fala, meu Deus, será que eu fiz certo? Sabe? Mas agora, tipo, a menina tá estudando lá, porque o irmão dela mais velho mora lá, então ela tá fazendo escola que por lá. um lado ia atrapalhar a vida dela, né? 12 anos de ser e ela falou assim, porque assim, eu, né, o mas que eu ia fazer, eu entendo isso, sabe? eu entendo e eu espero nunca ter que passar por isso. Nossa, Mas é você difícil. ensina para tua filha que você fez errado, você não se cuidou, você não conversou comigo antes, e a gente vai matar esse bebezinho Isso, aí então, para não atrapalhar a tua vida. Isso, ela fala muito sobre isso. Ela Ela fala muito sobre isso. Difícil. E ela, a culpa, o emocional, que claro, muito mais nela do que na filha dela. nossa, Né? ela Mas, tem, assim, sabe? Como que a gente... Ela nunca mais foi a mesma depois Claro que desse não, fato. e não vai ser. E não vai ser. E não vai ser. Mas- E ela falou, olha, eu não Deixa eu consigo esperar. ainda entender porque ela quis com esse ato reparar o próprio erro de não ter falado antes, talvez, sabe? Sim, de não ter percebido Então, que a filha dela estava já nesse né? rolê. É difícil. Eu converso muito com ela e tal, mas É difícil. Mas eu vejo quando a gente fala do aborto, tenho, para alguns casos acontece, para outros, mas sempre me remete a essa ideia. Qualquer escolha vai te trazer consequência, né? algum dano psicológico, sabe? Claro que Ficando ou não ficando. Então, eu Sim. sempre... Eu tenho várias... Uma hora eu entendo isso, acho que eu concordo com essa ideia. Ah, não, aqui acho que isso né? É difícil, mas aí né? sempre É me vem difícil. essa. Se é assim, isso acontece. Se é... Então, Também. para mim, o assunto aborto sempre me gera algum Eu consigo fazer, eu sou desconforto. contra o aborto. Eu sou contra o aborto como método contraceptivo. Com certeza, com Entendeu? certeza. Que foi o que Só que aconteceu eu- agora. Mas, né? Só que daí eu fico pensando, e se a minha filha com 12 anos, ou se eu engravido amanhã, eu Exato. penso difícil. nisso. É difícil, é fácil falar. É fácil falar, porque eu nunca precisei passar por isso. Mas e se precisasse, difícil. como que ia ser? E essa menina foi a primeira relação sexual que ela teve. Sim. Né? É, E o bem menino complicado. tinha 15 anos. Só que assim, ela ficou sabendo, contou para a mãe, e aí falaram com a família do menino, e todos concordaram Todos que ia ser. concordando. Agora o menino está em outra realidade, ela já não tem mais contato com ele. Então veja que vínculo. É uma coisa difícil. É difícil demais. Acho que gente. a gente só Aborto é sabe um o que assunto fazer se a gente complexo, passar né? por isso. Porque a princípio, se a gente for pensar, eu sou contra o aborto, só sou a favor do aborto em casos de estupro, ou quando a mãe e a Corre criança estão risco. com risco. Isso. E hoje em dia tem exames que você já descobre que... E mesmo assim, eu não lembro se quando a criança tem problema de má Quando formação... a anencefalia, anencefalia, que já não quando tem, você já daí é que liberado. vê que é legal, É. né? Nesses casos, né, estupro, coisa assim, ok, a princípio, mas é que nem você Sim. falou. Como metro. Até acontecer uma coisa, Pois né? é. Eu sou mãe de menino, eu acho que isso é um pouco mais mas fácil, eu acho né? também. Porque Mas a é mãe da difícil. menina é mais complicado, né? Então, Mas é um assunto complexo, né? é bem complexo. Agora, você veja que essa questão, o sexo, a sexualidade, a gravidez, o aborto, doenças sexualmente transmissíveis, sexualização, isso é uma coisa que ronda a nossa vida. Você viu que a gente fala pouco sobre isso, né? Fala Sim. pouco. Porque Como a gente fala causa pouco esse sobre esse desconforto. tipo de coisa, É bem- né? é esse desconforto É. que a gente fica pensando, mas se Acho que fosse talvez comigo... essas coisas É. poderiam ser faladas na escola. Esse tipo de assunto, talvez, lá com uma idade, lá no ensino médio, talvez,
sei lá, talvez antes, não sei também quando falar sobre isso. Uhum, Mas é e a difícil. gente tinha que falar sobre isso mesmo, né? É muito Principalmente- assunto pra gente É, falar a e nossa- estamos com pouco tempo, gente. Já acabou. Eu quero falar pra Quando vocês. o papo tá bom, É passa bom, né? rápido. Passa rápido. Vocês viram que a gente veio combinandinho hoje de blusas de coloridas? Graças ao É, fio, arco-íris. né? Eu quero fazer um Aham. agradecimento especial ao meu marido, que estou com a blusa dele hoje, porque eu não tinha uma blusa colorida. Né? Mas, meninas, foi muito bom conversar com vocês. Muito bom. Muito bom. E a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza. E Com se você certeza. tem um assunto, quer falar um assunto que é polêmico, talvez, como essa minha amiga me mandou, falem sobre aborto, sobre a gravidez, mais idade. Se você quer também que a gente discuta um assunto aí que você gostaria de saber mais, ou que quer saber como é que nós lidaríamos com isso, manda lá no Instagram da TV, que a gente tem o maior prazer em responder. Como a gente sempre fala, os nossos problemas, Never. a gente Não. Nunca resolve. vamos resolver. Mas Os os seus, certeza. Então, até o próximo programa. Gostamos muito de estar aqui novamente. Novamente. Vamos ver se faz um calorzinho, né? Tchau, semana que gente. vem. Até. Beijo, até.